Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Você está feliz aí? Está alegre? Graças a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, por gentileza. Minha gratidão, pastor Jaime Soares. Transmita meu abraço para ele, viu? Pastor Paulo Henrique, obrigado por esse convite, por essa honra de estarmos juntos aqui. Deus abençoe a sua vida. Ao pastor Paulo Santos, a pastora, digníssima esposa. Deus abençoe todos os amigos que eu tenho aqui, os demais pastores. Sintam-se abraçados. Atos, capítulo de número 1, nós temos uma proposta, né? Nós estamos falando sobre ele vive antes da cruz, na cruz e depois da cruz. E agora nós vamos falar sobre depois da cruz. Então eu quero ler com você Atos, capítulo de número 1, versículo de número 3. Depois de ter padecido, Atos, capítulo 1, versículo 3. Enquanto você encontra, eu sou casado com a irmã Thaís, nós temos 2 bebês, um de 6 e um de 7 anos, o Benjamin e o Rubem. Pastor, por que eles não estão aqui? Estão com a minha esposa num outro evento, mas eles também são muito pentecostais, se é que você me entende, entendeu? Então eu tenho que primeiro arrumar uma irmã caridosa, que queira ajudar, né, segurar os meus filhos. Se tiver alguma irmã, já fica aí a dica para me ligar. Olha, o senhor vai lá na igreja, pastor, deixa que eu seguro um deles para o senhor. Eu chamo eles carinhosamente de Atos 1 e Atos 2, irmão. É porque Atos 1 é a promessa do fogo, né? Atos 2 é o fogo revelado na terra. Eu não sei se você tem irmão mais novo ou filho mais novo, mas por que o mais novo ele é sempre mais, né? É uma agitação, né? Então, e aí ela quer mais, né? Ela quer mais. Então, que Deus ajude nossa casa. Atos 1, versículo de número 3. Algumas versões estão assim, depois de ter morrido, mas eu vou ler hoje na NAA, depois de ter padecido, ou seja, depois da cruz, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas serão vocês batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vamos ler mais um pouco? Então os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou por sua própria autoridade, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista dele, eles viram, e uma nuvem cobriu os seus olhos, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e disseram: homens da Galileia, por que estão olhando para as alturas? Este mesmo Jesus, que foi levado do céu, do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo que vocês o viram subir. Amém. Atos dos Apóstolos é um livro extraordinário, um livro muito rico, é um livro muito importante para a nossa realidade como igreja hoje, né? Ele conta o início de todas as coisas, como nós chegamos até aqui. Atos é um livro sensacional, um livro extremamente atual e contemporâneo. Algumas pessoas chamam Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é muito atuante nesse livro, e talvez Atos capítulo 2 seja o texto mais famoso do livro de Atos. Todo mundo fala sobre aquele dia em que os discípulos estavam reunidos, né, no cenáculo, no lugar onde eles estavam hospedados, e o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. Porém, Atos, ele não começa em Atos 2, ele começa em Atos 1, e você vai descobrir que Atos 1 contribui para tudo que acontece em Atos 2. Depois de Jesus ter ressuscitado e passado por todo aquele processo, ele ainda ficou 40 dias, trazendo instruções aos discípulos a respeito do reino dos céus. E ele ficou andando pelos lugares e falando com eles. E quando chegou muito perto dele ser elevado aos céus, né, muito perto dele subir, os discípulos fizeram uma pergunta para ele, que eu chamo de pergunta questionativa, mas pertinente. Eles perguntam assim: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Pastor, por que eles estão perguntando isso? Eles estão perguntando isso porque eles têm uma visão militarizada. Eles achavam, pastor Paulo Henrique, que Jesus tinha que ter palácio, tinha que ter exército, tinha que ter armas, tinha que ter tesouros, para tomar o reino, expulsar os romanos e sentar no trono de Davi e reinar para sempre. É isso que eles pensavam.
Só que Jesus está subindo, está muito perto dele subir, e ele não está deixando armas, não está deixando palácio, não está deixando tesouros, não está deixando exércitos. Então os discípulos percebem que está muito perto daquela hora de Jesus ser elevado. Eles fazem essa pergunta: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? O Senhor já viveu, já morreu, já ressuscitou, então é agora que o Senhor vai fazer isso? E Jesus responde: olha, tem algumas coisas sobre tempos ou épocas que o Pai fixou no seu coração, está na autoridade de Deus, vocês não vão saber, mas ele diz, vírgula, vocês receberão o poder. Eu gosto disso aqui. A palavra poder aqui vem do grego dunamis, que significa força, potência elevada, energia constante. Então a palavra poder aqui não está fazendo referência só a curar enfermos, a palavra poder aqui não está fazendo referência só a expulsar demônios. A palavra poder aqui não está fazendo referência só a manifestações espirituais, mas quando o texto diz que eles receberiam poder, eles estão falando de uma força interna, algo que foi colocado dentro dos discípulos pelo próprio Deus. Porque, meus irmãos, sinceramente, o que faz 120 homens reunidos num cômodo de um prédio se tornarem testemunhas de Deus na terra não foram as curas. O que faz 120 homens reunidos num cômodo de um prédio assustados se tornarem o que se tornaram não foram as manifestações espirituais. 2024 anos depois, nós estamos reunidos nesse lugar, debaixo da mesma força, debaixo do mesmo poder, debaixo da mesma unção. É por isso que as guerras não pararam a igreja, é por isso que as pandemias não fecharam as portas da igreja, é por isso que os processos não acabam com a igreja, é por isso que políticos mal intencionados não conseguem acabar com a igreja, porque a igreja foi criada como vencedora, vive como vencedora e vai subir como vencedora. 2024 anos depois, estamos reunidos no mesmo cenáculo, debaixo da mesma oração, debaixo do mesmo poder. Se tem alguém que acredita que a força de Deus ainda está em nós, chamada Espírito Santo, manifesta aí a tua adoração, erga suas mãos. Se você sobreviveu até essa data, é porque o poder de Deus está sobre a tua vida. Irmão, olhe para cá, o que faz você continuar, o que faz você perder e não parar, o que faz você sofrer e não desistir, o que faz você cair e levantar, não é a faculdade que você fez, não é o salário que você ganha, não é o concurso que você foi aprovado, e nem o título que você tem, mas a presença que você carrega. E essa é a raiva do diabo, porque achou que num sábado como esse, você poderia estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, mas você veio para onde está o poder de Deus, e hoje ele vai ter que se rasgar, porque tem uma geração que está dizendo, nós estamos reunidos no mesmo lugar, e porque ele vive, nós carregamos a presença. Se tem alguém para me ajudar a adorar a ele, erga suas mãos. Só quem está cheio, só quem precisa de presença, só quem carrega o Espírito. Em 1867, escute isso aqui, andou pela terra um cara chamado Alfred Nobel. É por isso que existe o prêmio Nobel, por causa desse cara. Alfred Nobel, ele pegou nitroglicerina, misturou com alguns agentes químicos, formou uma substância altamente explosiva, que ele mesmo deu o nome de dinamite. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? É porque dinamite é a evolução da palavra dunamis, que vira dínamos, que vira dinamite. Aí eu entendo Mateus 16, 18, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque eu nunca vi porta, por maior que seja, ficar de pé diante de dinamite. Porque se uma bisnaga de dinamite causa um impacto terrível, imagina todas elas reunidas num sábado à noite. Experimenta acender para você ver o que acontece. Aí eu gosto da Bíblia que diz que o fogo arderá continuamente no altar. É por isso que a Bíblia diz que quando Deus descia no Monte Sinai, ele fumegava em chamas de fogo. É por isso que a Bíblia diz que de dia a coluna era de nuvem, mas de noite era de fogo. É por isso que quando Deus falou com Moisés, falou numa sarça que estava pegando fogo. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego não pereceram numa fornalha de fogo. É por isso que Isaías foi purificado numa brasa que tocou na boca dele e estava pegando fogo. É por isso que Elias restaurou o altar e Deus respondeu com fogo. É por isso que João, quando chegou na ilha de Patmos, olhou para o alto e disse, eu vejo Deus, e os olhos dele são olhos como chama de fogo. E ele diz mais, ele diz que os seus cabelos são brancos como a neve, os seus pés são como latão reluzente, a sua voz é como um som de muitas águas, da sua boca sai uma espada mais afiada que 2 gumes, e ele virá assentado sobre um cavalo branco, e na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se tem alguém aceso aqui, levante as suas mãos, pelo amor de Deus. Onde estão aqueles que estão queimando? Porque ele vive, eu sou aceso por ele. Tem alguém
alguém para reagir a essa palavra aqui? Aí escute. Eu fiquei empolgado, desculpe. Vamos mais devagar. Aí escute. Aí Jesus sobe. Ele é levado aos céus. Os discípulos veem aquela cena. O anjo dá uma dica, fala assim: olha, do mesmo jeito que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. O que eles fazem? Voltam para o cenáculo, voltam para o lugar onde estavam hospedados e começam a orar ali. E aí Pedro, no meio da oração, eles têm promessa, eles têm palavra, eles têm unção, eles estão orando, eles estão unânimes, eles estão unidos. No meio daquela oração, Pedro levanta e fala assim, ó: lembra de Judas? Eu não sei como é que é o Natal lá na tua casa, mas lá em casa o Natal, pastor, está tudo certo. A gente senta na mesa, fica todo mundo feliz. Mas eu tenho uma tia, uma só, que no meio da ceia ela sempre fala assim: lembra aquele problema lá de fevereiro? Não sei se você tem uma tia assim, mas eu tenho. E a gente fala assim: tia, não levanta essa bola não, deixa para lá, já passou, é Natal. Aqui aconteceu a mesma coisa, eles estão empolgados, eles têm uma promessa, eles estão unidos. Pedro levanta e fala assim: lembra de Judas? Eu imagino alguém falando: Pedro, mas qual é o sentido, né? Está tudo bem, já passou. Aí Pedro diz: não, é que Jesus levantou 12, e só tem 11, ele diz. Nós precisamos colocar alguém no lugar dele. Pastor, o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que o Espírito Santo não pode descer onde tem uma brecha. Então ele fala: Jesus levantou 12, mas só tem 11, a gente precisa pegar alguém e inserir nesse lugar. Aí o que Pedro faz? Toma a frente, lança a sorte cai sobre Matias entra no lugar de Judas e fica tudo completo. Só que quero que você entenda que a palavra lançar sorte é a mesma palavra utilizada em Marcos capítulo 15, quando os soldados lançam sorte sobre a veste de Jesus, quando ele está sendo crucificado, porque os soldados veem aquela cena e veem o manto dele que não tem costura, e eles falam: quero ficar com esse manto. Eles começam a lançar sorte. Então veja, tem dois grupos, usando o mesmo método, mas com motivações diferentes, né? Primeiro grupo está lançando sorte para ver quem entra no lugar de Judas, e o outro está lançando sorte para ver quem fica com as vestes de Jesus. Então veja que tem um grupo que está lançando sorte para dividir, e tem um grupo que está lançando sorte para continuar. Primeiro grupo está lançando sorte sobre a veste. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando eles lançam sorte sobre a veste, o céu fecha, irmão. De meio-dia às 3, houve trevas sobre toda a terra. Mas quando eles lançam sorte sobre Matias, o versículo seguinte é Atos capítulo 2, e o céu abriu. Percebeu? Lançou sorte para dividir, céu fechado. Lançou sorte para continuar, céu aberto. Lançou sorte para reclamar de alguma coisa, o céu fecha, irmão. Lançou sorte para dizer: líder, conta comigo, o que você precisar, eu estou aí, é céu aberto. Lançou sorte para reclamar de alguma coisa que você não gostou na conferência, céu fecha. Lançou sorte para dizer: não importa o que aconteça, eu vou entregar a minha adoração hoje aqui, é céu aberto. Toda vez que alguém decide continuar, toda vez que alguém decide não parar, toda vez que alguém deixa de criticar, toda vez que alguém começa a adorar, tem um céu que responde a adoração de discípulos que entenderam que brecha não vale, mas o completo vale. Se Deus te trouxe aqui essa noite, eu tenho uma palavra para você, porque Ele vive, todas as brechas da sua vida serão fechadas, e você vai viver a noite mais poderosa da tua vida. Tem alguém para acreditar em palavra profética aqui, irmão? Eu sei de uma coisa: Matias entrou, fechou o ciclo, o Espírito Santo veio. Atos 2 diz que ele veio de repente, e você sabe que Atos é um livro de repente, né? Atos 2, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa, porque de repente Deus faz isso, Ele enche. Atos capítulo 9, Paulo está andando no caminho de Damasco, de repente uma voz falou com ele. Ele cai no chão cego, mas passa a enxergar para Deus, cego para o mundo enxergando para Deus, porque de repente Deus abre a tua visão. Eu gosto de Atos 16, Paulo e Silas presos no cárcere inferior, amarrados pelos pés e pelas mãos, por volta de meia-noite resolveram adorar a Deus, e de repente desce o terremoto e quebra as cadeias, porque de repente Deus te livra aqui nessa noite. Eu gosto de Atos capítulo 12, Pedro está preso na prisão, e a igreja começa a orar, fazer constante oração por ele, e de repente um anjo entra, arranca Pedro de lá, ninguém entende, porque de repente Deus muda você de ambiente. Eu gosto de Atos capítulo 28, Paulo está na ilha de Malta, ele está vendo uma fogueira, ele vai pegar um graveto para aumentar o fogo, e de repente uma cobra sai e morde a mão dele. Todo mundo falou: vai morrer, é homicida, é ladrão. Ele balança a cobra e joga para lá e vive, porque de repente Deus te dá um livramento e mostra para todo mundo que Deus é com você. Eu acredito nos de repente de Deus aqui. Eu acredito que de repente Deus te livra, Deus te salva, Deus te muda, Deus te enche, Deus quebra as cadeias da sua vida, porque o de repente de Deus é poderoso. Tem alguém para acreditar nisso? Eu sei de uma coisa, irmão: de repente o céu abriu, o Espírito Santo desceu.
A Bíblia diz que ele não é um vento, ele é um som como de um vento. É o som, é o que você ouve. Não é que é mais importante. Mas para você entender o som, você precisa entender o vento. Porque vento não tem cor, vento não tem cheiro, vento você não toca, vento você não vê. Mas quando ele passa, todo mundo sabe que ele passou. O vento pode refrescar como uma brisa, pode destruir como uma ventania. O vento ele tem vontade própria, o vento faz do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Você não consegue impedir o vento de ventar, ele faz da forma que ele quer fazer. Ele pode jogar para frente, pode jogar para trás, pode jogar para cima e para baixo, ele pode passar por portas que estão fechadas, porque esse é o vento. Muito prazer, meus irmãos e irmãs. Esse é o Espírito Santo no meio da igreja. Você não vê, você não enxerga, você não toca, mas quando ele passa, ele transforma. Quando ele passa, ele cura. Quando ele passa, isso só é possível porque um dia ele morreu no nosso lugar e mandou um consolador para dizer: vou te consolar todas as vezes que você entra para o teu quarto e fecha a porta. O Deus do secreto te vem em oculto e te recompensa. Então você vai ver que o Espírito Santo desceu naquele ambiente. E aí todos foram cheios. É bonito porque quando eles são cheios, eles não conseguem ficar dentro, eles vão para fora. Eles foram tão cheios que eles saíram. E quando eles saem e vão para fora, a Bíblia diz que lá fora tem um monte de gente que não sabe quem é Jesus, ou que não serve a Deus, mas que ficaram admirados com aquilo que eles começaram a fazer. Eles começaram a falar em novas línguas e as pessoas ficaram admiradas. Pastor, ficaram admirados por quê? Ficaram admirados porque estavam entendendo tudo aquilo que estava sendo dito. Eles falavam e eles entendiam. Eles diziam: mas eles não são galileus? Nós somos da Pérsia, somos da Macedônia, somos da Galácia, e nós entendemos tudo que eles dizem. Pastor, nunca entendi isso. Vou te explicar, é como se tivesse alguém aqui do Japão. Toda a glória a Deus em português, ele entende japonês. Ficou todo mundo entendendo. Porque, escute, quando o reino de Deus desce, todo mundo entende. Entender na própria língua é ter acesso. Entender na própria língua é compartilhar. Entender na própria língua é estar a par. Porque, apesar da mídia dizer, pastor, que nós somos separadores, nós somos o povo que mais ajunta a gente. Porque aqui é o lugar onde o rico senta do lado do pobre, para ouvir a mesma coisa e ser transformado do mesmo jeito. Porque aqui a gente não separa, aqui a gente ajunta. Porque aqui não tem quem canta muito, quem canta pouco, irmão. Aqui não tem quem prega muito, quem prega pouco. Aqui não tem quem arrebenta, quem não arrebenta. Todo mundo aqui é vaso na mão do oleiro, disponível para ser usado por ele. Eu gosto porque quando levantaram a Torre de Babel, ninguém entendeu língua de ninguém, ficou tudo confundido. Mas Deus esperou 3.500 anos para mostrar que se deixar a torre para lá e entrar no cenáculo, debaixo de oração, debaixo de unção, debaixo de palavra, todo mundo entende tudo e todo mundo sabe o que está acontecendo. Levantou torre, ninguém entende, veio para o cenáculo, todo mundo entende. Levantou torre, separa todo mundo, veio para o cenáculo, ajunta todo mundo, porque dentro do cenáculo tem milagre para a tua vida e para a tua história. Tem maior e menor. Eu lembro que eu fui líder de jovens também, por isso que eu vejo ele correndo assim de um lado para o outro, eu falo: eu já fui assim. Mas cuidar para não infartar, viu? E aí eu pregava em todas as consagrações de juventude, era recém diácono ainda, e eu fui lá em cima. Nós temos 160 igrejas lá em cima, lá no morrão. Aí eu cheguei lá, cansado. Quando eu botei o pé lá, o líder de jovens olhou para mim e falou assim: diácono Miguel Ângelo, vaso da prateleira de cima. Eu não sei, irmão, se você tem a mente fértil como a minha, mas se tu me contar uma história, eu paro para pensar na história que você está falando e eu começo a vislumbrar, fazer imagem na minha mente. Quando ele falou o vaso da prateleira de cima, eu imaginei um vaso, e uma prateleira e um monte de vaso. Ele aqui falando comigo, eu imaginando, vaso, prateleira em cima. Aí ele aqui, eu falei: não sou isso aí não, cara. Ele falou: não, pastor, o senhor não entendeu, porque vaso é top, é lá em cima, é legal. Eu falei assim: vaso da prateleira de cima ninguém usa. Ele fica lá em cima. Aí ele falou: tá bom, pastor, então o senhor é vaso da prateleira de baixo. Eu falei: também não quero. Todo mundo chuta, fica sujo, não quero. Aí o garoto já estava nervoso, tadinho. Ele falou assim: pastor, se o senhor não é vaso de cima, se o senhor não é vaso de baixo, o senhor é vaso da onde então? Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos ficar vaso da prateleira do meio. Ele falou: do meio, pastor, nunca ouvi esse negócio. Eu falei: eu vou te explicar. É porque no meio é todo mundo igual, e Deus usa do jeito que quer, da maneira que quer, e da forma que quer. Aqui não tem maior e nem menor, irmão. Aqui não tem homem grande e homem pequeno. Aqui não tem gente que quebra tudo e não quebra. Aqui tem vaso na mão do oleiro, cheio do Espírito Santo. Será que tem alguém para reagir a essa palavra? Se prepare, Deus pode te achar no final da fila e te colocar na frente, porque quem manda na casa é Ele. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele aqui? Não sei porque que os músicos não estão comigo aqui. Não sei, eles me abandonaram. Ficaram chateados, mas eles vão vir, eu creio. Eles vão subir bateria, teclado, guitarra, eu creio nisso.
Então o que acontece? Eles são cheios, as pessoas ficam admiradas, e até aí tudo certo. Só que escute, tinha um grupinho pequenininho lá, que olhou para aquela cena e falou assim: eles estão embriagados. Olhe para cá, eu vou te fazer uma pergunta, você que é inteligente: como que o Espírito Santo desce no ambiente e um monte de gente fica admirado com o que ele está fazendo, e um grupo pequeno está criticando o que ele está fazendo? E aquele grupo olha e fala assim: eu acho mesmo, é que esses caras estão embriagados. Pedro não gosta. Pedro levanta e diz assim: não. Isso aqui não é efeito de álcool. Não tem ninguém embriagado aqui. Pedro diz: não, vocês estão enganados. Isso aqui não é efeito de álcool, isso aqui não é vinho. Isso aqui é cumprimento de profecia. Olhe para cá, deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém te disser: como que você está vivendo isso tudo? Tem uma resposta pronta para ele. E qual vai ser? O que eu vivo é cumprimento de promessa. Eu imagino alguém dizendo para Pedro assim: Pedro, que profecia é essa que eu nunca ouvi? Eu imagino ele falando assim: você nunca leu Joel 12:28, não? Pastor, o que está escrito lá? Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre servos e servas derramarei o meu espírito. Haverá um dia em que a terra ficará em trevas, a lua estará em sangue, mas todo aquele que resolver invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Eu vivo Atos dos Apóstolos, mas acredita em Joel. Se você entrou aqui nesse último dia de conferência e sabe que ele ressuscitou, então se prepare, porque quando ele vai, o Espírito vem. Quando ele vai, o Espírito vem. Quando ele sobe, tem alguém para reagir a essa palavra. Onde estão os apaixonados por Deus aqui? Aqueles que estão dizendo: pastor, eu quero queimar, eu quero acender. Então você vê o lugar certo, o lugar onde o Espírito se manifesta. Alguém pode me ajudar a adorar a Ele? Oh. Meu irmão, Pedro ficou tão zangado e pregou uma mensagem tão poderosa que 3.000 pessoas se converteram. Você consegue imaginar 3.000 pessoas se convertendo na tua primeira mensagem? Pastor, pregou isso aonde? No dia do Pentecostes. Eu gosto muito disso aqui, porque Pentecostes fala de primeiras colheitas, primeiros frutos, primícias. É uma festa, Pentecostes é uma festa. Comemora o quê, pastor? Primeiros frutos, primeiras colheitas. É isso que comemora no Pentecostes. Acontece quando, pastor? 50 dias depois da Páscoa. É por isso que o nome é Penta, vem de 50. Pastor, Páscoa é o quê? Outra festa. Comemora o que na Páscoa, pastor? Páscoa já é um negócio mais tenso. Páscoa tem sangue, Páscoa tem dor, Páscoa tem luto, né? Páscoa já é mais complicado. Mas o que acontece depois da Páscoa? 50 dias depois, Pentecostes, colheita, primeiros frutos. Então fica imaginando, mataram Jesus na Páscoa, achando que estavam acabando com ele, mas não sabia que 50 dias depois, ele já ia começar colhendo 3.000 almas. Imagina quando bateram nele no pátio do palácio, irmão, alguém falou assim: acabou, a gente está destruindo, mas não sabia que pelas suas pisaduras seríamos sarados. Imagina ele andando na via dolorosa, carregando uma cruz que não era dele, alguém olhando para ele dizendo assim: acabou, esse homem está derrotado, mas não sabia que ele estava sarando a humanidade. Eu imagino lá na cruz do Calvário, ele morrendo, alguém fura ao lado dele, sai sangue, sai água, ele está morto. Eu imagino o soldado falando: morreu, acabou, não tem mais vida nesse corpo, não tem mais o que fazer. Mas ele não sabia que tinha acabado de começar o maior plano de salvação da humanidade, porque quando o céu começa algo na terra, a terra não consegue parar aquilo que o céu começou. Se Deus tem projeto com você, pode se levantar parente contra, pode se levantar o inimigo, pode se levantar alguém contra, mas quando o céu decreta, a terra obedece. Alguém pode me ajudar a adorar a Ele aqui? Onde estão aqueles que acreditam nisso? Todos os decretos dos céus se cumprem nessa terra e ninguém pode impedir. Irmão, isso aqui é tão poderoso. Escute isso aqui. Você precisa se apossar dessas palavras. Isso aqui é tão poderoso que quando Jesus sobe, ele dá uma passada antes na vida de Pedro. Se você voltar uma folha da Bíblia, uma folha do que nós lemos Atos 1. Se você voltar uma folha, você vai dar de cara com João 21. Pastor, o que tem em João 21? Pedro está desviado, voltou a pescar. Jesus vai lá. Tu passa uma folha da Bíblia, Atos 1. Pedro é o que agora? Líder. Já está até escolhendo quem vai ficar no lugar de Judas. Tu passa mais uma folha da Bíblia, Atos 2, Pedro agora é cheio. João 21, desviado. João 1, líder. João 2, cheio. Passa mais uma folha da Bíblia, Atos 3, Pedro agora está indo orar no templo com João. Chega na porta, tem um coxo lá. Ele fala: tem esmola? Aí ele diz: não tenho prata nem ouro. Sabe o que ele está dizendo? Andei com Jesus e não fiquei milionário.
Ele está dizendo, imagina ele falando assim, eu já tive até uma empresa de barcos, um monte de barco aqui, funcionários, mas um dia Jesus apareceu na beira da praia, falou assim, vou te transformar em outro tipo de pescador. Eu perdi barco, perdi rede, perdi funcionário. Aí ele diz, não tenho prata e não tenho ouro, mas eu carrego uma coisa. Eu carrego uma coisa que não está no banco, que não dá para fazer negócio, que não dá para investir, que não dá para trocar, mas tem poder de pegar o coxo que está na porta e colocar ele para dentro. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nesse último dia de conferência. O que você vai levar para casa vai mudar a história da tua família, vai mudar a história dos teus amigos, vai mudar a história de... Tem alguém para entender isso aqui? Quando você carrega e entende o que você tem, Deus te usa para a pessoa. Alguém pode ser mais profético aqui? Ergue as suas mãos para o alto. O que Deus colocou em você não pode ser roubado e vai ser... Ei, alguém reage a essa palavra? Você carrega algo extraordinário. Uau! Ó, sabe quando é que... Pastor, nunca aprendi a profetizar. Sabe quando você vai aprender a profetizar? Quando as coisas ficarem ruins na tua vida. Eu tenho 2 filhos. O primeiro filho veio direitinho, o segundo veio direitinho, mas o primeiro veio autista. Percebi que ele era diferente, levei na médica. A médica falou assim, ele tem autismo. Eu falei, é mesmo? E agora? Ele falou, não vai falar. Ela falou. Aí na hora eu falei assim, vai falar assim. Ela disse, vai não. Eu falei, vai. Ela falou, você é médico? Eu falei, não, sou pastor. Ela, vocês são todos doidos. Eu falei, mas ele vai falar. Quando ele falou, eu levei lá para ela. Fiz questão de deixar ela ser a terapeuta dele, porque ela é uma mulher muito boa. Aí um dia, escute isso aqui, ele estava fazendo terapia, minha esposa falou, Miguel, corre lá que eu estou sem tempo, pega ele lá na terapia. Eu fui. Quando eu cheguei lá, ele saiu com um desenho na mão e um carrinho na outra, pulando. Aí ela falou, fala pro seu pai que você aprendeu hoje coisas aqui, que você desenhou, que você ganhou até um carrinho. Fala para ele como que foi bom. Ele olhou para ela, olhou para mim, olhou para ela, olhou para mim e falou, a Deus seja a glória. Ela disse assim, o que significa isso? É alguma coisa de igreja, né? Essas coisas que vocês falam, né? Eu falei, a senhora não entendeu o que ele falou, não? Ela não entendi, você pode me explicar? Eu falei, claro que eu posso. Ele está dizendo que o carro que ele ganhou, o desenho que ele fez, as coisas que ele aprendeu, não tem a ver com a senhora. Não tem a ver nem comigo. Não tem a ver com as coisas que ele viveu aqui, nem com a terapia que ele faz, nem com a clínica que é top. Tudo que ele vive, ele já entendeu que existe alguém que é maior do que eu. Oh Espírito Santo, alguém erga as suas mãos aqui. Ei, nada pode parar aquilo que o céu começou na tua vida. Se Deus sonhou algo a teu respeito, Ele vai realizar. Eu preciso de mais, louvor. Eu preciso de mais. Alguém erga as suas mãos aqui. Onde estão aqueles que carregam propósito? Se você entrou nessa noite aqui, vai sair cheio. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Sabe o que eu fico pensando? De todas essas pessoas que apoiaram a crucificação de Jesus na Páscoa, porque a festa era 50 dias só. Então quem estava na Páscoa ficava na cidade até o Pentecostes. Ficava. Então eu fico pensando, pastor Fábio Daniel, meu amigo, que aqueles caras que apoiaram a morte de Jesus, talvez é uma suposição, eles estivessem agora recebendo salvação pelas mãos de Pedro. Por que não? Eles não ficavam na cidade? Eu imagino alguém que jogou uma pedra, que falou alguma coisa, e imagina esse cara levantando a mão e aceitando Jesus quando Pedro pregou. Pastor, por que isso acontece? É porque Jesus não é o cara que paga na mesma moeda. Você consegue entender isso? O que fizeram contra ele não muda o que ele é, mas o que ele faz muda quem nós somos. É como se ele estivesse dizendo, me mataram aqui, me bateram aqui, me escotearam aqui, então quando eu ressuscitar, se prepare, porque é aqui que eu vou levantar a minha igreja. Ei, eu tenho uma palavra profética para alguém. Aonde você sofreu, vai ser lá mesmo. Existe uma palavra na Bíblia que eu amo, dupla honra, é ali que acontece. Glória da segunda casa, lugares renovados. No mesmo lugar que Pedro foi rejeitado, foi o mesmo lugar que ele foi reaceito. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de segundas chances. O nosso Deus é Deus de coisas novas. É Deus que zera relógio. É Deus que recomeça a história. Nós servimos a um Deus de folhas em branco. Você entende isso? Ó,
Quando eu entendi isso aqui, deixa eu te contar uma particularidade. Eu me converti, pastor, com 20 anos de idade. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica antes disso. Meu pai se matou quando eu tinha 4 anos. Se suicidou dentro de casa. Eu levantei, eu comecei a viver cheio de complexo, com uns conflitos na cabeça. Eu via prédio, queria pular. Eu ficava naquela, pula ou não pulo. Aquela voz dizia, pula que resolve tudo. E uma outra voz dizia, pula não que vai ser ruim. E eu ficava naquele conflito todo, até o dia que eu entrei numa igreja com 30 membros. Começaram a cantar em espírito e em verdade. Pensa numa música terrível, irmão. E eles começaram a dizer, Rei dos Reis, Senhor, te entregamos o nosso viver, irmão. Mexeu um troço. Quem me levou, orou por mim 3 anos. Não conseguia me levar porque eu fugia dele. Aonde que ele me encontrou? Eu estava comprando um pão com mortadela. Ele pagou o pão e me levou para a igreja. De bermuda mesmo, eu entrei com cara feia, chateado. Mas quando eles começaram a cantar em espírito e em verdade, algo começou a mover em mim. Eu falei assim, eu não estou legal. Ele falou assim, eu sei o que é isso aí. Eu falei, o que é? Ele disse, Espírito Santo. Eu falei, como é que funciona isso? Ele falou, é fruto de oração. Eu falei, oração de quem? Ele falou, a minha. Eu falei, você orava por mim? Ele, 3 anos. E você falava o quê? Para eu passar mal? Ele, não, eu dizia, Deus, pega ele. E eu falei, como é que resolve isso agora? Ele falou, vai lá na frente, aceita Jesus. Eu falei, agora? Ele falou, espera um pouquinho. Quando ele falou assim, quem quer? Eu levantei e fui. Não entendi nada do que aconteceu. Irmão, eu lembro, quando eu cruzei a porta da igreja, eu desci a ladeira. Eu escutei Deus falar comigo a primeira vez. Eu nunca mais esqueci. E ele falou, Miguel, a partir de hoje, na tua família, ninguém mais vai se matar. Teus filhos vão crescer, teus netos vão crescer, teus bisnetos vão crescer. A tua geração está destinada a dar certo, porque não tem maldição hereditária que resista. Alguém que tem ali, eu tenho uma palavra profética para lançar sobre você. Ei, porque ele vive, a maldição está quebrada. Tudo aquilo que estava sobre a tua casa, a partir de hoje está. Tem alguém para reagir a essa palavra aqui? Se prepare, a tua aliança vai mudar a tua história. Eu preciso de mais reação de alguém aqui. Ei, não tem nada que possa parar alguém que tem aliança com ele. Alguém me ajude a adorar. Então quando alguém disser para você, não era para você estar aqui não. Eu conheço o teu passado, eu sei quem você é. Diga para ele, eu também conheço. Deus também conhece, o inferno também conhece, mas o preço foi pago. Deixa eu te falar uma coisa, a cédula de acusação que era contra você foi rasgada e pregada na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos reunidos aqui. Por quê, pastor? Porque o céu será o nosso destino. É por isso que você tem saudade do céu, porque ele plantou a eternidade no coração do homem. É por isso que nós queremos ir para lá. É por isso que nós ansiamos ir para lá. É o que Deus colocou em nós, que muda, que nos impulsiona, que nos faz continuar. É aquilo que a gente carrega. Só a cruz pode trazer o Espírito Santo para você. É o que você carrega que faz você permanecer de pé. O céu será o teu destino. Tem alguém para acreditar nisso aqui? Mas enquanto isso, você vai sendo profético aqui. Tem alguém? Cadê o louvor que canta? Cadê o louvor? Cadê as meninas que estavam aqui cantando? Isso, corre, corre, corre. Você consegue. Vou fazer igual o pastor lá na igreja. Corre, 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 corre. Isso. Deixa eu te falar algo aqui. Pastor, ser profético é mais do que falar. Porque a Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas espera. Eu gosto da versão que diz assim, Paulo Henrique, ela é a certeza. O que significa isso? Não é que você acha que vai acontecer, não é que você tem vontade que aconteça, você tem certeza. Quando eu vi o diagnóstico dele, e ela falou, ele é autista, eu falei, eu tenho certeza que ele será alguém especial nessa terra. Aí, eu estou aprendendo sobre isso agora. Todo autista é literal. Você conta uma coisa para ele, ele acredita na hora. Se eu falar para ele aqui, vai chover, ele vai lá para fora, vai ficar olhando para cima e dizendo, cadê a água? Porque ele acredita em tudo que eu falo. Não dá nem para contar piada para ele, porque ele fica te olhando e falando assim. Outro dia um menino bateu nele na escola, ele falou, pai, por que ele fez isso? Eu falei, eu não sei. Ele falou, nem eu. Porque ele é literal. Mas também aprendeu a ler com 3 anos, isso é bom. Aí um dia estávamos em casa, minha esposa,
ela anda num lugar de loucura. O que é isso, pastor? É que ela é muito mais crente do que eu, então ela chegou nesse ambiente, onde ela acorda de manhã, 6 horas da manhã, todo dia, e bota a casa para adorar. Eu não sei como é que ela na tua casa, mas ela acorda de manhã e fala assim: Alexia, louvor da manhã. E aí começa. Aí Chile Cavalhais, uma loucura. Aí todo mundo acorda, né? E ela não está nem aí. Aí um dia ele acordou com sono, sentou na mesa. Nesse dia estava tocando lá aquela música do Morada, sabe? Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. Tocou aquela música. Aí ele está sentado na mesa, ela me contando que ele sentou, olhou para o lado. Aí a música disse assim, ó: ele entrou em casa. O menino, olhou para a porta. Ele é literal, irmão. O que tu falar para ele, ele acredita. Quando ele viu a música, ele entrou em casa. Ele ficou olhando para a porta. Ela falou assim, não ligou. Aí a música falou na outra estrofe: ele está na mesa. O menino puxou a cadeira, irmão. Aí a música falou assim: ele nos observa. O garoto levantou, ajeitou a roupa. Minha esposa falou: você está bem? O que está acontecendo? Ele falou: mamãe. Ela disse: está tudo bem. E ele falou: tá. E o que foi? Deus está aqui. Eu ainda não tive coragem de falar para ele que Deus ressuscita mortos. Fiquei com medo, irmão. Não, é sério. Ele está com 7 anos. Vai que ele entra num velório da vida. Eu falei: Senhor, não vou falar para ele agora isso não. Pastor, qual é a probabilidade desse menino entrar no velório? Orar por um morto e ele levantar? Quer saber o que eu acho de verdade? 100%. Por quê, pastor? Ele não duvida, irmão. Ele não quer saber se o morto era bom ou se o morto era ruim. Ele não quer saber se Deus está com vontade de curar ou se ele não está. Ele não está preocupado se hoje é dia de Deus ressuscitar ou não. Ele só tem uma coisa na cabeça. E qual é? Se meu pai falou que morto levanta, ele é obrigado a levantar quando eu estiver orando. Eu estou pregando para uma geração de jovens literais aqui. Não importa o que aconteça. Ele disse: pode passar céus e terra, mas as minhas palavras não. Se você é literal, dá um salto dessa cadeira aí, erga as suas mãos e me ajude a adorar a Ele. Onde estão os literais? Onde estão os que acreditam? Onde estão os que reagem? Ei, Ele vive, Ele vive, a tumba está vazia. Feche seus olhos. Feche seus olhos, feche seus olhos. Diga. Então vem me incendiar meu coração até o altar. Tem alguém para reagir? Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Pega as suas mãos aí. Te damos honra. Pega as suas mãos. Se você tem coragem de agradecer, diga. Teu é o poder pra sempre haver. Louvor, escuta aqui. Se a gente vai declarar que a honra, a glória e o louvor vai para Ele, tem que entregar tudo. É o último dia. Não tem como entregar 20%. Não tem como entregar 30%. Porque a honra não é nossa, a glória não é dele. Então eu preciso que vocês entreguem 100% de adoração e honra. Ok? Baixo, bateria, louvor, vocal. Se for para dizer que ele tem honra, tem que deixar tudo no altar. Estão preparados, louvor? Então erga as suas mãos aí. Te damos honra. Isso. Te damos glória. Diga. Te damos. Para sempre.
Uma coisa. Você pode sentir a presença dele aqui? Onde estão os batizados com o Espírito Santo aqui? Onde estão aqueles que falam em mistério? Pelo amor de Deus, mano, abre essa boca, abre essa boca. Oh! Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Vai. Da minha vida. Diga. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar. Se tem alguém para dizer isso aqui mais forte, eu preciso ouvir. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. A morte venceste. O vento rompeste, a tumba vazia, agora está. Declare. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitar, se me Será que tem alguém para dizer que ele é invencível? Diga, teu. Só a igreja. Poderoso. Porque Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, todas as cadeias que te prendem agora caiam por terra. Você é livre. Você é livre. Você é absolutamente livre. Oh. Qual é o teu nome? Gabi. Eu tenho escutado uma música, Gabi, todos os dias. Ela fala assim, ó: uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfez. Você pode cantar baixinho? Feche seus olhos aí. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Oh. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Tem alguém com coragem para dizer isso aqui? E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Diga, eu só quero a ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você pode declarar isso? Se você tem coragem. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Diga, eu só quero a ti e nada mais. Diga isso. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Eu abandono meus pecados. Eu abandono os meus erros. Eu abandono as minhas vontades, os meus desejos. Eu abandono tudo por Ele. Diga, eu só quero a ti. E nada mais.
Eu sinto a presença do Espírito Santo. Só quero ti. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas eu sei de uma coisa: Deus trouxe você aqui. Ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar a tua vida. Ele te trouxe aqui, sabe por quê? Porque Ele tem um projeto novo para você. E esse projeto envolve vida eterna. Pastor, Deus não tem projeto comigo. Tem sim, sabe por quê? Você está vivo ainda. Porque Deus te preserva com vida lá fora para te trazer aqui para dentro. Assim como Deus me encontrou naquela igreja e me transformou em alguém que poderia pular de um prédio a qualquer hora, que andava próximo da morte, para ser um portador de vida. Ele quer mudar você. Pastor, eu não quero ser pastor, eu não quero eu não quero subir em altar, eu não estou te chamando para ministério. Estou falando de eternidade. Eu estou falando de vida, eu estou falando de mais do que isso. Abra sua mente. Se você precisa voltar para casa hoje, se você ouviu essa palavra, você que está afastado, desviado dos caminhos do Senhor, ouviu essa palavra e está dizendo: pastor, esse negócio é comigo. Ou quem sabe você nunca fez isso, nunca aceitou o Senhor Jesus, nunca levantou as mãos para Ele. Eu venho aqui, eu gosto da igreja, eu me sinto bem. Eu vim porque alguém me trouxe. Você veio porque Deus trouxe você. Quer mudar a tua história, a tua vida? Peça licença, pelo amor de Deus. Da onde você está, saia correndo daí e mude a sua vida para sempre. Se tem alguém que precisa fazer isso, voltar para Jesus, eu aceitar Ele, estamos te esperando aqui na frente. Vamos orar por você, e Deus vai escrever teu nome no livro da vida. Aonde você está? Tem alguém para fazer isso hoje? Aonde você está? Voltar para Jesus, ou aceitar Ele. Isso, minha filha, venha. Isso. Isso, traga ela, por favor. Isso. Pode vir assim mesmo, chorando, quebrado. É assim que Ele gosta. Isso. Saia do seu lugar. Cadê você? Tem mais alguém? Nós vamos orar. Cadê? Isso. Ajuda ela, tá vendo? Não há outro lugar melhor. Diga isso. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Onde está você? Vença. Vença a luta. Vença a vergonha. Vença medo. Saia do seu lugar e volte. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Diga. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Isso, volte. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui Cadê você? que eu me sinto muito bem. Volte pra cá. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Troquei as minhas vestes. Feche seus olhos por um minuto. Nós estamos travando uma guerra, mas nós vamos vencer. Todos os afastados, desviados e não convertidos que entraram por essas portas hoje serão alcançadas pelo Espírito Santo e voltarão para casa. Diga, eu já coloquei. Eu já coloquei As minhas vestes Você consegue, volte. estou só te esperando. Diga. Vamos dançar Maranata. Isso, traga ele, traga ele. Segura um pouquinho. Se você trouxe ele ou ela, ajuda. Diga, vou lá com você. Deus ama pessoas que se expõem por pessoas. Conduza alguém até a salvação.
Faça isso, diga: nós vamos juntos lá. E marque esse dia. O último dia da conferência de jovens da igreja foi o dia que Deus me fez nascer de novo. Trouxe vida para mim. Isso, minha filha, volte. Sabe o que vai acontecer aqui? Vestes trocadas. Deus está tocando vestes de jovens aqui por vestes limpas. Porque quando o céu abrir e a trombeta tocar, só os lavados e remidos subirão. Então vamos lá, vamos lá. Eu já coloquei. Cadê você? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Diga. Estou só te esperando. Tá faltando gente. Tô te esperando. Vamos dançar. Oh! Maranata. Ei! Vai, Lavão! Vai, Lavão! Volte, volte! Volte, volte! Estou só te esperando. Vamos dançar. Oh! Tem fogo, tem fogo, tem fogo! Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo. Vai, Lavão! Eu tô esperando. Eu abro. Pode morar! Pode morar aqui. Pode morar. Tem Tem fogo. fogo nos olhos. Isso! Eu não. Imaginava Isso! que era lindo assim. Isso! Que era Oh, meu noivo! meu noivo esperado. Eu abro a minha Pode morar! morar aqui. Darabá, choraba. Pode morar. Pode. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Cadê você? Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha Pode morar! morar aqui. Pode morar Você não tem ministério? Alabadaraba, chorava. Não profetizaram na tua vida? Por que você não volta? Qual o seu medo? As promessas estão intocáveis. Voltou para o centro da vontade. As promessas voltam de novo para você. Cadê o jovem que tem chamado aqui e se afastou? Nós não queremos saber o que fez você cair. Estamos preocupados com o que faz você voltar. Deus não se preocupa com a sua queda, se preocupa com a sua volta. O seu arrependimento grita mais alto. Satanás é que lembra do teu passado para te aprisionar lá, mas Deus te lembra que Ele pagou um preço, ressuscitou para que você viva um futuro, uma história poderosa. Então eu vou perguntar mais uma vez: tem mais alguém que precisa voltar para Jesus? Cadê ele? Cadê ele? Você está aí, meu filho? Cadê você? Seja corajoso. Eles vão me julgar, não tem problema. Ninguém aqui é juiz. Só o justo juiz pode fazer isso. Sai do seu lugar. Você não é popular? As pessoas não gostam de você? Pois é, volte para Jesus. Ele te ama mais do que qualquer outra pessoa. Você está aí? Nós já vamos orar, vamos encerrar já. Mas eu preciso que você venha. Deus colocou você no meu coração. Aonde você está? Sai do seu lugar, nós já vamos orar por você. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai viver uma revolução de Deus na sua história. Tem mais alguém que precisa fazer isso? Eu já vou passar para o pastor. Aonde você está? Tem mais alguém? Venha. Isso, meu filho. Isso. Que coragem. Isso. Mas deixa eu te explicar algo aqui. Eu tenho um negócio com Deus. Quando eu faço isso, e a pessoa que eu falei não veio, o coração ainda fica acelerado. E ele ainda está muito forte. Então eu preciso que você venha. Eu fiquei feliz com ele, mas
Tem mais alguém que precisa fazer isso. Aonde está você, meu filho? Oramancho rebinarás. Ah, meu filho, isso. Alguém abre espaço para ele, por favor. Não se espante se ele começar a profetizar, começar a pregar. Sabe por quê? Porque foi profetizado, mas ele saiu. Mas quando ele volta, todas as promessas de Deus voltam. Eu estou sentindo uma presença poderosa aqui. Oh, Espírito Santo. Eu já estou terminando. Você foi ferida? Passou por problemas? Tem feridas na sua vida, minha irmã? Deixa eu te falar uma coisa, minha filha. O Deus que nós servimos é mais eficaz do que qualquer remédio antidepressivo, do que qualquer psicólogo e psiquiatra. Ele sara todas as feridas. Deixa eu te falar uma frase aqui que Deus colocou no meu coração. Deus tem uma história nova para você, muito melhor do que a história que você já viveu. Peça licença e volte para Jesus. Você está aí? Cadê? Eu sinto a presença dele aqui. Cadê ela? Você está aí? Volte. Isso. Venha. Isso. O meu tempo está se esgotando. Nós estamos travando uma guerra aqui. E eu não quero perder. Nós não vamos perder. Vamos fazer o seguinte. Tem uma música da Ana Paula Valadão antiga. Vou botar vocês na prova aqui. Que ela diz: Pai, estou aqui, olha para mim. Sabe qual é? Sabe? Pode ser baixinho. Pode ser. Isso, meu filho. Eu não vou pregar mais. Você ouve e entende. Faça isso. Volte para a casa do seu pai. Onde está você? Isso, meu filho. Isso. Faça isso. Isso. O nome disso é presença. A tua presença é o meu sustento. A tua palavra. Tem uma unção que sai da voz dela. Meu alimento. Sabe porque canta com verdade. A tua voz dizendo assim. Onde está você? Vem, filho amado. Eu sinto a presença dele aqui. Eu vou te dar mais 3 minutos. E bem seguro para você sair correndo daí. Isso. Alguém fica perto dela, por favor. E ali Falarei contigo. Isso. Traga ela, por favor. Escute, eu estava em casa vindo para cá me arrumando. Eu estava sozinho. Eu coloquei um louvor e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje naquele lugar? Eu ainda pergunto a Deus o que Ele quer. Ele disse: Miguel, eu quero salvar todos. Sinceramente, Ele falou: não importa nem o que você vai pregar. Eu falei: como assim, Senhor? Ele disse: você não tem poder de fazer nada, mas o meu Espírito tem. Se uma criança de 4 anos subisse hoje aqui e lesse um versículo da Bíblia errado, todas as pessoas seriam salvas, porque o dono da casa está presente. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então peça licença e volte para a casa do seu pai. Tem mais um jovem, um homem para fazer. Ele consegue. Tá guerreando, ele está guerreando. Eu já vou passar para o pastor, mas
deixa eu só guerrear por ele aqui. Ele está guerreando, mas ele vai conseguir. Sabe por quê? É porque é grande o que Deus tem para fazer com ele. Ele vai ter força. Ele vai. As cadeias serão quebradas. As vozes que ele ouve, ele não vai ouvir mais. E até os pratos que os amigos dele colocam diante dele, ele vai conseguir rejeitar. Sabe por quê? Porque ele vai ser alimentado por presença de Deus hoje aqui. Aonde está ele? Você está perto dele? Você está encostando nele? Peça licença, traga ele aqui, ele consegue. Cadê? Você está aí, meu filho? Você vem e eu passo para o pastor e nós oramos. Cadê? Onde ele está? O meu coração acelera demais agora. Cadê você, meu filho? Cadê? Não, tem outro. Não é esse, tem outro. Aonde ele está? Aonde ele está? Cadê? Ele vai conseguir? Você não tem chamado? Oh, Espírito de Deus. Isso, que coragem. Que coragem. Nós já vamos orar, eu já vou passar para o pastor. Cadê? Está faltando um agora. Isso, meu filho. Alguém abre para ele aqui, por gentileza. Eu gosto de guerra assim, que Satanás achou que ia levar, mas perdeu. Bota a mão nele, bota a mão nele, bota a mão nele. Eu vou descer aqui. Ei, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida todas as promessas que Deus pensou a teu respeito irão se cumprir. O inimigo perdeu e o céu ganhou. Tem alguém para levantar a mão aqui? Ei, pega as suas mãos, papá. Oh, isso! Diga! Diga, Pai! Oh, que lindo, Jesus! Tu és lindo, Jesus, tu és lindo. Nós vamos orar, nós vamos orar. Nós vamos orar. Oh, Deus maravilhoso. O pastor me autorizou a orar. Aí eu ganho 1 minuto por causa disso. 1 minuto. Foi na hora. O que aconteceu comigo foi na hora que eles falaram Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso, foi nessa hora. Eu falei pro meu amigo assim: por que eu tenho que entregar o meu viver para Jesus? Se eu já sou filho de Deus. Ele não falou nada, mas a música falou. E a música disse: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Canta só esse pedacinho, Rei dos Reis. Talvez alguém precise ouvir isso, como eu. Diga: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Tem mais alguém para fazer isso? Saia correndo daí. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pega suas mãos, por favor. Te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Oh, arabalaraba, choraba. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Isso, meu filho. Só mais uma vez para te adorar. Mas com força, com força. Para te adorar. Rei dos Reis, Ei, oh! foi que eu nasci, ó Rei. E ainda tá vindo gente ali. Pelo amor de Deus, Jesus. É te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver
Acho que agora dá. Agora dá. Estenda sua mão para cá, por favor. Dá tempo, viu? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Cada pessoa que voltou aqui para a tua casa, escreve o nome deles no livro da vida. Receba eles no teu reino, Senhor. Se precisar curar, cura. Se precisar libertar, liberta. Mas não permita que eles saiam daqui da mesma maneira que eles entraram. Mude a história deles aqui hoje, Jesus. E que eles nunca mais saiam da tua presença. Para que naquele grande dia eles ouçam a tua voz dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai. Adentrai-vos para o reino que eu vos preparei desde a fundação dos séculos. Transforma-os, muda-os e receba, Senhor, a honra, a glória e todo louvor para sempre, sempre, sempre. Que assim seja. Amém. Você pode aplaudir e adorar ao Senhor.